Bem-vindo a este canal da Primeira Igreja. Novamente estamos juntos agora para falarmos sobre a segunda parte do capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Vamos ler do verso 11 até o verso 18. Nós fizemos o último vídeo e falamos do verso 1 ao verso 10 do capítulo 9 de Eclesiastes. E agora vamos refletir mais com Salomão a respeito da vida e sobre a importância da morte. Ele vai falar coisas interessantes aqui. Espero que esse vídeo, inclusive, fique mais curto, mas não menos importante. Você que já é membro, não se esqueça de deixar o joinha, deixar o seu like. Você que ainda não é membro, se inscreva e ative o sininho, e assim você receberá o nosso conteúdo. Vamos então para o texto. O texto começa dizendo assim, capítulo 9 de Eclesiastes, versos de 11 a 18. Nós vamos ler primeiro o verso 11. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios e a riqueza não é dos prudentes. O favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Esse texto me faz lembrar um texto que diz que a sorte se lança no regaço, mas a decisão provém de Deus. A ideia do acaso aqui é essa. Lembre que Salomão começa este capítulo dizendo que todos os feitos dos homens estão nas mãos de Deus. Esta é a ideia do acaso. É a ideia de que Deus controla a história, Deus controla o tempo, Deus controla as ocasiões. E o tempo de cada coisa chegará. Mas o que tem a ver as características, os adjetivos que ele dá aqui? Ligeiro, forte, sábio, não é dos prudentes a riqueza, não é dos ligeiros a corrida, a batalha não é dos fortes. É exatamente porque ele está dizendo que tudo acontecerá de maneira igual a todos. Tudo que diz respeito à sepultura e tudo que diz respeito à morte. Não esqueçamos que Salomão, neste livro, um livro que ele começa de maneira muito pessimista por conta da sepultura, ele discute todo o tempo a respeito da sepultura, a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito dos prazeres dessa vida e do retorno que isso pode trazer. O que ele está querendo dizer logo no início é: vejam que não adianta se você é ligeiro, forte, rico, prudente ou sábio, todos esses irão para o mesmo lugar, irão para a sepultura. A prova que é isso que ele quer dizer está logo no versículo posterior, no versículo 12. Ele diz: pois o homem não conhece a sua hora. Veja, e ele continua: como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Ele está dizendo: olha, se você acha que por ser forte, logo a sepultura não lhe apanhará, ou porque você é prudente, ou talvez porque você seja sábio, ou talvez porque você seja ligeiro, não é isso, não são essas características que vão livrar você da sepultura. Quando chegar o tempo da sepultura, e ele chega de repente, porque não há uma programação para o tempo da sepultura, para o tempo da morte, todos que têm qualquer que seja a característica, todos vão passar por este caminho, o caminho da morte, o caminho da sepultura. E ele faz então uma comparação com os peixes e com os passarinhos. Por quê? Pensem comigo num cardume de peixes. E se esse cardume, cada peixe tivesse a mesma inteligência, o mesmo entendimento humano? Jamais ele saberia que naquele momento ali uma rede está descendo e ele seria apanhado nessa rede. De repente, o cardume, enquanto nada, de repente uma rede desce e o apanha. A mesma coisa, o passarinho vai em busca do seu alimento e cai num laço
num laço que leva o caminho à prisão ou, na maioria das vezes, para o caminho da morte. A morte é repentina. A morte chega de repente. É isso que Salomão está dizendo. E chega para ligeiros, chega para fortes, chega para prudentes, chega para sábios. É interessante observar, logo no versículo 11, dois adjetivos. Um deles é sábio e o outro forte. Lá no finalzinho a gente vai falar por quê. O verso 13 ele diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou. Salomão foi marcado por um exemplo de sabedoria. Isso deixou ele pensativo, isso fez com que ele levasse esse exemplo para a vida. Que exemplo foi esse? Havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou, e cercou, e levantou grandes rampas de ataque contra ela. Mas nela havia um sábio pobre, que a livrou, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Por que isso marca Salomão? Talvez Salomão esteja fazendo também novamente uma referência a si mesmo, apesar dele não ser pobre, de ser rico. Mas ele está falando de alguém sábio que salvou uma cidade. Talvez ele tenha visto isso na infância. Ele descreve um cenário de guerra. Quando ele fala de rampas de ataque, é exatamente uma estratégia utilizada por alguns para subir muralhas, para atacar, para conseguir sobrepor as muralhas e chegar à cidade de uma forma diferente da entrada pelo portão, porque o portão está cerrado, é tempo de guerra. Ele descreve um momento em que várias rampas sobem e com certeza aquela cidade não resistirá, porque o ataque é um ataque muito forte. E um sábio, com a sua sabedoria, provavelmente algum negociador, alguém que negociou aquela situação, alguém que consegue convencer através do argumento e da sabedoria, para que aquele rei ou não invadisse ou não destruísse aquela cidade. Ele salvou a cidade, mas este pobre foi esquecido. Qual é a referência aqui? Salomão está lembrando do texto do mesmo capítulo, quando ele diz que os mortos não serão lembrados, a sua memória jaz no esquecimento, e ele não tem mais nenhum projeto do que se faz debaixo do sol. Salomão está dizendo, por mais que você seja sábio aqui, você um dia será esquecido, apesar da sua sabedoria e dos seus feitos, como este feito de libertar ou de liberar uma cidade. Salomão pode estar enganado em muitas coisas. Uma delas é, o sábio jamais foi esquecido. O próprio Salomão perpetuou este feito deste sábio para o resto dos tempos, enquanto houver dias, quando este feito foi colocado nesta palavra, nos escritos sagrados, nos agiógrafos, nos escritos de sabedoria, na literatura sapiencial. Mas talvez ele esteja pensando ainda naquele verso 4, quando ele diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. E talvez Salomão esteja fazendo referência não somente àquela ideia de esteja vivo a qualquer preço, indo de encontro a conceitos éticos, como foi dito no vídeo anterior, mas talvez também ele esteja refletindo sobre, se você está vivo, você tem condição de decidir. Se você está vivo, você tem condição de escolha. E se você está vivo, você pode ser ouvido por outras pessoas. A verdade é que apesar deste sábio ter conseguido resolver o problema e ter sido esquecido, mesmo assim, Salomão diz que ele admira a sabedoria. Ele diz no verso 16,
Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. Lembra quando eu disse para você observar o adjetivo forte e sábio? Aqui temos um exemplo da luta e da sabedoria, da força sendo utilizada e da sabedoria vencendo a força. Aqueles que são muito fortes colocam rampas e invadem a cidade. E aquele que tem sabedoria consegue negociar para vencer a força daqueles que estão entrando para destruir. Ainda é bom observar este adjetivo, porque ele vai falar ainda de maneira quase subliminar sobre este adjetivo no final, em comparação com a sabedoria. Continuando no verso 17, as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que os gritos de quem governa no meio de tolos, ou de quem domina sobre os tolos. Talvez ele esteja fazendo a comparação de que aquele rei que tenta dominar a cidade pela força seja aquele que grita entre tolos, aqueles que serão convencidos pela sabedoria, aqueles que não têm entendimento, e o rei grita com eles para que invada a cidade, mas a sabedoria, escutada com calma, convence-os a mudar de ideia, a mudar de entendimento. E ele diz, as palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina entre tolos, de quem domina sobre tolos. Os tolos querem agir com a força, mas a sabedoria sobrepõe essa força e não permite que venha a destruição. E ele diz no verso 18, para finalizarmos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ele está dizendo o seguinte, se você é forte, se você tem muitas armas, se você tem condição de destruir, saiba que a sabedoria e a negociação é melhor do que essa força de destruição. Mas se você não procura a sabedoria, o entendimento divino, e age como um pecador, agindo como um tolo, você vai destruir muitas coisas boas. Talvez aquela cidade fosse destruída se aquele sábio não tivesse agido com sabedoria e tentasse agir simplesmente com a força. Eu quero abrir um parêntese nesse vídeo, porque parece que há uma ruptura do verso 13 em diante, quando fala do exemplo da sabedoria e quando fala dessas características que não é do sábio, a riqueza, que não é dos prudentes o favor, e não o favor não é dos inteligentes, tudo depende do tempo e do acaso. Mas vejam como tem uma conexão direta, como o sábio acha conexão entre as palavras e como ele consegue encaixar um exemplo ao outro quando a gente de fato começa a viajar no contexto histórico e verifica que o que ele quer dizer com esses símbolos, o que ele quer dizer todo o tempo é: seja sábio, porque um dia a sepultura vai chegar. Não destrua achando que a força, achando que as armas de guerra, achando que a conquista pela força é o melhor, porque mesmo o forte um dia será apanhado pela sepultura. Será que Salomão está tendo uma crise de consciência? Será que Salomão está falando de si mesmo quando ele diz: um só pecador destrói muitas coisas boas, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra? Talvez não. O tempo de Salomão foi um tempo de paz, mas a sabedoria de Salomão evitou a fidelidade. E todo tempo precisamos pensar nisso. Ele conseguiu negociar, ele conseguiu ter paz, mas tenha cuidado com a sabedoria, porque as decisões precisam de fato ser provenientes de Deus. Quando a sabedoria do homem quer sobrepujar o entendimento divino, ele age como um pecador que destrói muitas
coisas boas. Então, vamos agir conforme a sabedoria divina, com a fidelidade divina, com a dignidade de um servo de Deus, e não achando que porque sou inteligente, ou porque sou forte, sou ligeiro, sou sábio, rico, que por causa disso a sepultura jamais me apanhará. Estejamos preparados para a sepultura, porque a sepultura é uma porta aberta. A morte é uma porta aberta para a vida com Deus, e que possamos ter essa compreensão todo o tempo da nossa vida, amando ao Senhor com alegria e vivendo o Evangelho de Deus com paz, e vivendo o Evangelho do Senhor conforme Ele quer que vivamos. Seja sábio, seja prudente, seja forte, seja ligeiro, mas acima de tudo, seja fiel, porque um dia chegará o tempo de você passar pela porta da morte, de chegar à sepultura, mas de morar para sempre com o Eterno. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.